Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado, quem sonha junto, realiza. Esterbom, é Esterbom. Sicredi, pode sonhar, juntos a gente realiza. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Vale muito ser Unifacex, a instituição que há 50 anos entrega uma educação de qualidade. Acesse unifacex.com.br. Lemon, sua satisfação é o nosso combustível. O programa Ponto de Vista com Nelson Freire está no ar. O Ponto de Vista de hoje recebe o brilhante historiador potiguar Manuel Cavalcante Neto. Vamos falar sobre vários assuntos, todos focados na história de Portugal e do Brasil no período do descobrimento, entre os séculos XV e XVI. Vamos assistir a uma verdadeira aula de história. Manuel Cavalcante Neto, uma alegria muito grande receber você para esse bate-papo que eu tenho certeza o telespectador e a telespectadora vão absorver bastante o que nós vamos conversar aqui. Quero agradecer por você ter aceitado o convite. É um prazer estar aqui com você, principalmente que é um assunto que eu tenho me dedicado nos últimos, vamos dizer, 6 anos, né, com afinco. Você é reconhecido como alguém muito interessado na história desses dois países. Agora, sua formação originária qual é? Eu sou engenheiro civil de formação e sempre trabalhei, minha especialização maior foi em obras rodoviárias, né? Mas sempre me interessei pela leitura, sempre me interessei em ler sobre a história. Por qual razão ou como surgiu esse seu interesse pela história de Portugal e do Brasil? Eu conhecia os livros de Lenine Pinto e, em fins de 2015, ele publicou O Manto do Mar, que é um resumo de toda a pesquisa dele. E Lenine é o autor da tese de que o descobrimento do Brasil ocorreu aqui no Saliente Potiguar, aqui no Rio Grande do Norte, e há diversas provas comprobatórias a respeito disso. Achei, o livro é excelente, é um livro que merece ser lido por todos, mas eu achei certos hiatos que faltavam ser complementados. Como engenheiro de formação, estudei acima da média muita matemática e muita física e comecei a analisar inicialmente a Carta de Caminha, que para mim é a fonte primária do descobrimento do Brasil, que, embora tenha inúmeras traduções, eu só me detenho a poucas, por causa que há muitas narrativas em certas traduções. Agora, qual a origem da expansão portuguesa, a expansão marítima portuguesa? Portugal é um retângulo no sentido norte-sul, com 92 mil quilômetros quadrados, mais ou menos a área de Pernambuco. Pernambuco é um pouco maior, só que Pernambuco é no sentido leste-oeste, e com 500 e poucos quilômetros de norte a sul, em torno de 200 quilômetros, um pouco menos, de leste a oeste. Então, se nós verificarmos o mapa de Portugal, vemos que ele está voltado para o mar, de costa para a Espanha. É assim que muitos portugueses o definem. Então, nada mais natural do que ele procurar o mar para tudo, desde o século XI, com as famosas pescarias de bacalhau lá no Mar Nórdico, tudo. Além disso, com isso ele foi aperfeiçoando os seus barcos, seus navios. Por ter essa posição geográfica, olhando para o mar, foi isso que fez com que Portugal se dedicasse à navegação? Certo, porque ele só tinha um vizinho, sempre só teve um vizinho. Espanha. Certo, diferentemente de outros países, né? Então, sempre houve um embate, embora as famílias se relacionassem, né? Por exemplo, Dom Manuel
Dom João II eram primos de Isabel, a católica rainha de Castela. Então havia uma interligação muito grande de parentesco entre reis e rainhas, não só em Portugal e Espanha, mas em toda a Europa. Por isso que talvez fosse melhor se aventurar no mar do que criar embaraços com os vizinhos, cuja aproximação de parentesco era tão aguçada. Exatamente, isso dava uns problemas, porque principalmente, vamos dizer, na época das sucessões, né? Porque, vamos supor, um nobre de Castela ou de Aragão, depois, queriam recorrer ao trono de Portugal. Assim como os portugueses também queriam recorrer ao trono de coisas. Então, houve diversos embates que só foram resolvidos mesmo praticamente, definitivamente, meados do século XIV, que Portugal se tornou realmente uma nação, embora os espanhóis, Castela e Aragão, ainda fossem dominados pelos mouros, que só se libertaram em 1492. Portugal se libertou em 1183, salvo engano. Agora, me diga uma outra coisa. Pedro Álvares de Cabral entrou nessa descoberta do Brasil por causa de quê? Pedro Álvares Cabral era navegador, era fidalgo, cavaleiro da Ordem de Cristo. Foi o primeiro navegador, cavaleiro da Ordem de Cristo, português. Na Ordem de Cristo era um dos financiadores das expedições portuguesas. Há fontes que citam que quando perdeu o pai, em 1490, 91, o seu irmão mais velho, o morgado da família, não abriu o testamento porque ele estava numa missão secreta do rei Dom João II. Então ele não era nenhum novato, alguma coisa, era experimentado, herói nas guerras do Marrocos, apadrinhado de Afonso de Albuquerque, uma das pessoas mais importantes das cortes de Dom João II e Dom Manuel. Quem foi Pero Vaz de Caminha? Pero Vaz de Caminha era um fidalgo, mestre da balança, foi para ser mestre da balança lá em Calicut, alfabetizado, que era difícil, homem de confiança do rei, Dom Manuel, no caso, e fez uma carta que é um relato, é uma carta ao rei. E nela há muitos dados técnicos, muitas informações que poucos se aproveitam delas e poucos estudam sobre isso. Profundidade, ventos, distância. Você estudou. Isso que eu estou ainda estudando. Não é fácil. Como é que o telespectador pode ter acesso a seu trabalho? Olha, eu estou concluindo esse outro trabalho porque o primeiro livro está esgotado e esse corrige coisas do primeiro livro. Eu estou em conclusão, em fase de revisão e deverei estar publicando em breve. Grande sucesso nessa sua caminhada. Um grande abraço para você e obrigado mais uma vez. Não saia daí. Voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Programa Ponto de Vista, com Nelson Freire. Você que é empreendedor da Zona Norte, sabia que o Sebrae agora está bem pertinho e com toda a estrutura de um dos maiores shoppings de Natal? A loja do empreendedor reúne tudo o que é preciso para abrir ou regularizar uma empresa junto a todos os serviços do Sebrae. É tudo o que você precisa para aperfeiçoar o seu negócio com ajuda especializada. Zona Norte, visite a loja do empreendedor, uma iniciativa Sebrae e Prefeitura do Natal. Daqui a 20 anos, muita coisa vai mudar no mundo.
Os carros autônomos estarão por toda parte. A inteligência artificial vai fazer parte do nosso dia a dia. A biotecnologia vai eliminar doenças e nos ajudar a viver mais. As relações vão ficar mais próximas ou mais distantes. E todo mundo, dizem, vai falar a mesma língua. Mas por enquanto que o futuro não chega, você pode se preparar da melhor forma, aprendendo novos idiomas, diminuindo distâncias e fazendo o seu mundo maior. Nestes 20 anos, o Senac Idiomas comemora suas conquistas, ajudando você a chegar aonde você quer estar. Senac Idiomas, 20 anos, celebrando seu futuro. Deixa eu te perguntar, quem não gosta de ter segurança financeira, poder fazer planos ou ver a sua empresa dar certo? E é por isso que milhares de pessoas no Rio Grande do Norte inteiro fazem parte da Sicredi, a maior e mais sólida cooperativa de crédito do estado. Hoje a Sicredi está em todas as regiões. Já são 8 agências apoiando empresas, melhorando a vida das pessoas e impulsionando a economia local. E é assim que a Sicredi abraça o Rio Grande do Norte. Que tal estar dentro desse abraço também? Venha ser Sicredi. Sicredi. Sabe por que escolher um dos postos Lemon? Tem sempre um no seu caminho. São 6 unidades pertinho de você. Posto Pinheiro Cidade Satélite, Posto Pinheiro Neópolis, Posto J Flor 2 Quintas, Posto J Flor 2 Tic-Sept Rosado, Posto Boa Praça Alecrim, Posto Potengi Bom Pastor. E mais, aqui você encontra combustíveis de qualidade, Wi-Fi na pista, bom atendimento e toda a comodidade necessária. Além de atendimento 24 horas. Postos Lemon, a sua satisfação é o nosso combustível. Você sabe por que vale muito ser Unifacex? Somos uma instituição potiguar que atua no mercado há 50 anos, trabalhando a serviço de uma educação de qualidade e inovação. Fomos eleitos o melhor centro universitário do Brasil por 2 anos consecutivos. Acreditamos que o ensino de qualidade se faz com uma boa estrutura e um corpo docente qualificado. Por isso, oferecemos aos nossos alunos uma formação completa, aliando teoria e prática por meio da nossa estrutura, que conta com biblioteca, laboratórios equipados para todas as áreas do conhecimento e as clínicas escolas de fisioterapia e odontologia. O aluno também recebe todo o suporte necessário para o ingresso no mercado de trabalho, através do nosso programa de estágio, garantindo toda a segurança necessária para o seu início de carreira. Venha nos conhecer e dar início à sua graduação. Já estamos com matrículas abertas. Programa Ponto de Vista, com Nelson Freire. O Ponto de Vista de hoje recebe o engenheiro eletricista e ex-diretor-presidente da Neoenergia Coserne, o seridoense José Roberto Bezerra de Medeiros, que lançou sua primeira grande obra literária, intitulada Famílias Pioneiras dos Açores e do Seridó. O lançamento do livro aconteceu no dia 8 de dezembro último, na Galeria Fernando Chiriboga, para convidados e o público em geral. Meu querido amigo Zé Roberto, uma alegria imensa entrevistar você hoje, depois desse lançamento bacana, dessa obra que vai ficar na história do Rio Grande do Norte, pelo tamanho, pelo volume, pela importância que você traz sobre os açorianos que vieram para o Brasil, principalmente para o Seridó. Quero agradecer por você ter aceitado o convite de bater esse papo comigo. O agradecimento é todo meu, Nelson. Prazer muito grande estar aqui me dirigindo a seu grande público. Eu até fico estranho um pouco quando eu sou chamado de escritor, de historiador, há pouco conversávamos, eu falava sobre isso, porque a minha vida inteira como engenheiro, formado aqui no Rio Grande do Norte, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, engenheiro eletricista. Agora entrei nessa aventura e estou gostando. Você é natural de onde, no Seridó? Eu sou de Caicó. Meus pais de Caicó, meus avós, meus bisavós e por aí vai. Você descobriu essa vocação de escritor quando? Eu não sei se é uma vocação, Nelson. Eu sempre gostei de história. Gostei muito de ler, gosto muito de ler. E especificamente para escrever,
foi um desafio que eu me dei por conta do processo que eu desenvolvi com minha irmã, Luciane, para elaborar o relatório genealógico da família com a finalidade de buscar a certificação de judeu sefardita. Depois disso, me veio toda a curiosidade. Eu estou aqui, eu descobri fatos fantásticos com relação aos meus antepassados. Mas qual é a história que eles viviam? Eles moravam como chegaram nos Açores em primeiro momento, depois por que vieram para o Seridó, as grandes navegações, a própria Inquisição, um ambiente fantástico que eu senti vontade de escrever. Daí veio, então, esse desafio que foi refletido no livro. Quem foram os meus antepassados, como eles viviam, como eles se relacionavam, como eles namoravam, enfim, todo um ambiente bem particular dos Açores. Eu falo também muito dos Açores nessa obra, e depois aqui no Seridó, que aí eu tenho assim, um orgulho danado de ter feito essa obra, principalmente pelo fato de ser seridoense. Você já disse agora que queria se lembrar dos seus antepassados. Foi isso que fez acontecer essa grande pesquisa sobre famílias de Portugal e o Seridó Potiguar? Exatamente, porque quando a gente passa a conhecer mais de perto, a gente sente até que aquelas pessoas estão ali, estão bem próximas, apesar de nós, quando vamos olhar, elas estão há 500 anos atrás, 300 anos, e aí veio aquela vontade imensa de conhecer, como a gente conhece hoje, o nosso cotidiano, de conhecer qual era o cotidiano deles. E aí, para isso, eu contei com trabalhos que eu localizei. Hoje, a internet é uma fonte inesgotável de pesquisa. Então, eu encontrei fontes excepcionais. Eu encontrei um cronista açoriano, um padre, Gaspar Frutuoso, que escreveu sobre os Açores, e ele focou muito o trabalho dele para a Ilha de São Miguel, que é justamente a Ilha de São Miguel, de onde partiram os açorianos que vieram aqui para o Seridó. Então, esse cronista ele viveu no século XVI e escreveu uma obra fantástica. Naquela época, tudo a bico de pena, manuscrito, mas a obra que eu tive acesso já transcrita e impressa. Então, isso aí facilita de forma muito significativa. E depois também genealogistas tradicionais também em Portugal e com foco nos Açores. E depois aqui no Rio Grande do Norte. Trabalhos maravilhosos, fantásticos, de José Augusto Bezerra de Medeiros, de Olavo de Medeiros Filho, de outros que os antecederam, que têm um conhecimento, é possível ter um conhecimento fantástico de tudo. E o que é bom, não apenas da genealogia, mas também da história, aquilo que eu queria, que era dizer como viviam, dizer como se relacionavam, como moravam, como eram as moradias, como se deslocavam. E isso tudo eu tive acesso e vibrei com relação a obter todo esse material. Amigo, a gente está só conversando, mas até agora o telespectador está ávido para ver o livro. Você pode mostrar a capa do livro, pelo menos? Claro. Bom, está aqui a criança, aqui o meu primeiro trabalho literário. Tem toda uma dedicação aqui, eu diria até um amor, nesse objeto que está aqui em minhas mãos. Eu acho que está muito bonito, questão de... Está muito bonito e muito completo. Isso. Então, aqui tem uma pesquisa muito extensa, levou um grande tempo de trabalho, mas, enfim, está aqui. Espero que o telespectador que tiver curiosidade de adquirir, goste, de ler, adquirir, goste. Bom, enfim, está aqui. Ele pode adquirir aonde? O livro ele está disponível na Galeria Fernando Chiriboga, no 3º piso, lá do Midway Mall, onde houve o lançamento. Perfeito. Isso aqui em Natal. E quem estiver fora de Natal, eu posso remeter via correios. Posso até também adiantar aqui o Instagram, que foi criado do livro, @famílias Açores, a cores, Seridó, tudo junto. Famílias Açores Seridó. Lá a gente pode bater um papo pelo direct e aí eu esclareço direitinho como é que eu posso fazer a remessa pelos correios e até outras dúvidas que tem a respeito da obra. Inclusive, Nelson, esse aqui é o seu exemplar que eu trouxe, espero que você goste. Com certeza. E espero que você não me dê retorno, feedback.
críticas, né, sempre são bem-vindas de um escritor de grande experiência como você é. Vale quanto pesa, uma obra realmente densa que certamente vai ser de muita utilidade para pesquisadores futuros aqui do Rio Grande do Norte. Parabéns mais uma vez. Muito obrigado. Vou ler com afinco, com muita devoção. Tá bem, agradeço bastante. Até porque também eu tenho raízes do Seridó. Pois é. Meu Medeiros é do Seridó e eu quero saber onde é que eu estou metido nesse livro. Eu posso garantir a você que o seu Medeiros ele tem 99,99% de chance de ser o mesmo Medeiros que veio dos dois irmãos que migraram em 1739 dos Açores para o Seridó, que estão bem mostrados aí, refletidos aí nesse livro. Que beleza. A formação das famílias do Seridó, então, vieram através das grandes navegações? Sim. Contra José Augusto, e depois Olavo também traz o mesmo tema, que vamos falar aqui do Seridó, né? Vamos particularizar aqui o Seridó. O que eu falar aqui do Seridó vale certamente pela imensidão brasileira. Mas eles chegaram aqui, portugueses, eles levantam como se fosse em torno de 20, em sua grande maioria desacompanhados. Não há registro de que chegaram casados, talvez um ou outro, mas eram, se não solteiros, mas chegaram solteiros aqui. E utilizavam-se, sim, das caravelas que ligavam, no caso, a sede da coroa, né, Portugal, com o Brasil. Naquela época, o Brasil, estamos falando aqui do século XVIII, primeira metade do século XVIII, era bastante frequentado já pela economia que gerava. Os produtos brasileiros faziam já naquela época a riqueza de Portugal. A coroa portuguesa, naquela época, vivia muito em cima do que era retirado daqui, também das possessões que eles tinham na África. Mas chegaram aqui, sim, nas caravelas. Eu até tenho tinha também uma curiosidade grande de conhecer como eram essas navegações, essas caravelas, então eu reflito também muito no livro sobre isso. Escrevo como se davam os abastecimentos, como eram as rotas, quem estava lá, as questões, como é que você transportava num barco pequeno que tinha 300 pessoas, homens e mulheres, como é que as mulheres, vamos dizer assim, naquela época eram protegidas de assédios mais fortes, porque a tripulação e o restante dos passageiros eram predominantemente homens. Então tem toda uma explicação, com documentos históricos, inclusive, de como é que isso acontecia e para que houvesse a chegada desses portugueses aqui no Brasil. Então eles se instalaram no Seridó, era a época em que os holandeses tinham sido expulsos, os índios tinham se rebelado contra essa ocupação, que foram aquelas sesmarias que começaram a ser concedidas para penetrar no sertãozão. A colonização inicial era só no litoral, e então havia necessidade da coroa portuguesa adentrar os sertões para poder garantir a posse da terra e evitar novas invasões, como as que tinham sido propiciadas no último instante pelos holandeses. Então, fez com que as famílias chegassem e se instalassem ali naquela região e criasse o ambiente econômico através das fazendas de gado para que houvesse possibilidade da vida. Os índios foram expulsos, como eu ia dizendo. Na realidade, foi uma matança muito grande de índios naquela época, na chamada Guerra dos Bárbaros, que tem muitos estudos, também muitos documentos que eu coloco aqui. Na verdade, o leitor, ao ler esse trabalho seu, vai fazer uma grande viagem do tempo. Não é apenas o conhecimento atual das coisas, mas é uma viagem do tempo antigo até hoje. Nem tão antigo assim. Exato. Porque 500, 400 anos é um piscar de olhos. Agora, você falou sobre judeu sefardita. Você pode dar uma explicaçãozinha mais, adicionar mais alguma coisa? Os judeus, os documentos históricos mostram que eles já estavam na Península Ibérica, tanto portuguesa quanto espanhola, há séculos. Os judeus, a gente sabe bem que eles sempre tiveram uma perseguição muito grande ao longo da história, começando naquela primeira diáspora, ali por volta do início do século IX,
ou até antes, não, no século I, estamos falando aqui. Então, esses judeus se instalaram na Península Ibérica, sempre foram muito perseguidos, e essa perseguição ela se tornou muito mais forte no final do século XV. Eles, tanto a coroa espanhola quanto a portuguesa, criaram a Inquisição. Houve aquele famoso batismo à força, o batismo em pé. Por isso que surgiu o nome de cristão novo. Era aquele que professava a sua religião e, por obrigação de decreto real, passou a ser cristão novo. Então, eles são os judeus sefarditas. O termo sefardita é como uma derivação de como eles chamavam a Península Ibérica, que era sefarade. Então, eles são judeus sefarditas por conta disso. Então, houve toda essa perseguição e essa expulsão. Então, boa parte seguiu para outras partes, outros locais do mundo, e um número significativo procurou as Ilhas Atlânticas, entre elas os arquipélagos da Madeira, dos Açores e outras possessões portuguesas. Isso com a finalidade de ficar mais protegido da ação da Inquisição. Então, esses são os judeus sefarditas que depois chegaram aqui. Agora, o livro tem ilustrações. Essas ilustrações feitas especialmente para o livro, como foi feita essa seleção delas? Na realidade, Nelson, as ilustrações elas não são específicas para o livro, elas são todas históricas, também pesquisa realizada e colhida na internet. Tem algumas modernas, por exemplo, tem 5 que foram gentilmente cedidas por Fernando Chiriboga, da região do Seridó. Ele lançou há alguns anos, se eu não me engano, em 2007, um livro com imagens, fotografias maravilhosas do Seridó, e ele me cedeu 5 que estão aqui. As demais são fotografias muitas delas muito antigas, todas de domínio público, que era uma preocupação que eu tinha, não utilizar do direito autoral de ninguém sem efetivamente estar fazendo a coisa correta. Então, tudo de domínio público, mas tem ilustrações históricas muito importantes. Eu diria que o leitor vai gostar, porque tem imagens sobre o momento da Inquisição, tem imagens sobre como eram os Açores lá no século XVII, XVIII, mas são ilustrações que não foram criadas para o livro, elas foram a dedo escolhidas, trabalhadas para fazer parte da própria história do livro. Da própria história do livro. Exatamente. Eu quero aproveitar e mandar um abraço para Fernando Chiriboga, que eu admiro bastante. Tive a oportunidade de entrevistar ele aqui e, inclusive, ele me deu a honra de prefaciar o próximo livro com fotos e comentários sobre a região sul do Brasil. Meu amigo Zé Roberto, infelizmente o programa é rapidinho. Você está olhando para mim, batendo esse papo tão tranquilo, você não está vendo. O diretor já mostrou o reloginho 3 vezes e mostrando que eu tenho que terminar, porque o tempo exauriu. Gostei bastante, Nelson. Mais uma vez agradeço essa oportunidade de estar aqui batendo esse papo com você, de poder entrar na casa, né, do seu telespectador, que nesse momento é meu também, vou me apossar dele, e agradecer também a audiência e também a recepção que meu livro tem tido. Que beleza! Então, você que quer se inteirar mais sobre esse tema tão importante, até por conta da formação do nosso Estado e do nosso país, você pode manter esse contato e vai bater um papo também tão bacana como esse que a gente está tendo aqui agora. Parabéns, sucesso, e sucesso desse livro, que já está comprovado, e sucesso nos próximos que virão. Tem que vir muitos. Tá certo, muito obrigado. E a você, meu amigo, minha amiga, muito obrigado pela sua costumeira audiência. Tenha certeza, no próximo Ponto de Vista, trarei outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado. Quem sonha junto, realiza. Esterbom é Esterbom. Sicredi, pode sonhar, juntos a gente realiza. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Vale muito ser Unifacex.
A instituição que há 50 anos entrega uma educação de qualidade. Acesse unifacex.com.br. Lemon, sua satisfação é o nosso combustível.